essa oportunidade, nós estamos aqui juntos e eu declaro que o Senhor faz algumas coisas conosco que a gente fica meio assustado, impressionado às vezes. Eu vim orando todos os dias por uma palavra para essa tarde, desde quando a pastora tinha me dado esse grande desafio. E somente há uma hora atrás que o Espírito Santo foi trazendo alguns esclarecimentos daquilo para falar e para comunicar o coração de vocês. Então eu gostaria, não precisa nem abrir o texto, mas todo mundo conhece esse versículo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Deus estava revelando a sua mente, o seu coração para Moisés, e quando ele falava e relatava a respeito daquilo que ele queria que Moisés escrevesse para nós, Deus ele traz essa abertura, falando que os céus e a terra, Deus criou no princípio. E na verdade, não só Deus ele faz menção dos céus e a terra, mas eu acredito que tem um desejo do coração de Deus mostrar que os céus e a terra foram criados simultaneamente. E foram criados para ter uma colisão, para ter um encontro. O Senhor sempre teve em mente dos céus estarem juntos com a terra e a terra está junto com os céus. Eu quero dar abertura na palavra dessa tarde falando um pouco sobre isso. Apocalipse capítulo 21, lá no final da palavra, quando o apóstolo João está terminando de ver as coisas do fim, ele fala: eu vi novos céus e nova terra. E o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Falando de novo que o projeto de Deus era restaurar e trazer agora um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque esse céu e essa terra foi tirado do seu eixo, foi tirado do seu projeto original. A palavra do Senhor fala, Romanos 8, 22, que toda a criação geme e sente angústia e dores de parto. Porque toda a criação, todos os céus e a terra e toda a criação ficou sujeita à escravidão da corrupção, ao cativeiro da corrupção, por causa do pecado. E fala que toda a criação está gemendo na expectativa da manifestação da glória que virá sobre os filhos de Deus. Então nós vemos que a terra saiu, ela foi desfigurada do seu projeto, mas Deus no final, Ele vai fazer de novo novos céus e nova terra. E quando eu quero falar que Deus Ele tinha em mente os céus e a terra ser uma coisa só, não é só coisa da minha cabeça, não é só um jargão, mas é uma realidade do coração de Deus. Primeiro, quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, nós sabemos isso de cor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu governo, venha o teu reino. Venha o teu reino, o teu governo. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. De novo, trazendo um alinhamento do governo de Deus, assim como está nos céus, seja na terra. Jesus, ele estabelece uma relação agora de filhos. Ele traz agora uma revelação de um pai nosso, de um pai que está nos céus, mas que quer trazer agora o seu domínio, o seu governo sobre a terra, para que os céus desçam para a terra, para que a terra se misture com os céus, e os céus se misturem com a terra. Efésios capítulo 1, versículo 10, fala que em Jesus vai convergir para Jesus, vai convergir nele todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, quer dizer, tudo vai ser direcionado, redirecionado para Jesus. E termina o versículo falando, quais coisas? Tanto as coisas que estão nos céus, quanto as coisas que estão na terra. Fala que nos finais dos tempos, o projeto de Deus é misturar os céus com a terra. Tudo ser centralizado em Cristo, ser colocado em Cristo. E Cristo vai unir a terra com os céus e os céus com a terra. Isso é tão claro que a palavra do Senhor, quando Jesus ele oferece o Éden, que ele chama no Novo Testamento de paraíso, ele fala em Lucas 23,
43, ele fala para o ladrão da cruz: você estará comigo no paraíso. Ele estava para ser assunto aos céus, para ressuscitar. E Jesus falou: você vai estar comigo no paraíso. E onde está o paraíso? O apóstolo Paulo, quando teve uma experiência de arrebatamento, 2 Coríntios 12, versículo 2, ele falando de si mesmo, ele relata assim: eu conheço um homem, falando dele mesmo, que eu não sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo, mas que foi levado até o terceiro céus. Eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, repete ele, no versículo 3. E ele fala: e foi arrebatado até o paraíso, e ouviu coisas inefáveis que não são lista de ser trazida a meros mortais como nós. Não tem comparação as coisas que eu ouvi nesse lugar, que é o paraíso. E esse local é o terceiro céus. Então nós vemos que o paraíso, ele está nos céus e ele sempre esteve nos céus. Mas no princípio, o Éden estava na terra, porque os céus estavam na terra. Deus trouxe os céus para a terra, porque é o projeto de Deus. Eu quero só dar base a essa palavra, que os céus e a terra, nos olhos e na ótica de Deus, é para ser uma coisa só. Jesus, quando fala que a primeira bem-aventurança da igreja, Apocalipse 2,7, ele fala: ao vencedor, aquele que vencer, ele vai comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. No meio do paraíso de Deus. Então o paraíso é dos céus, o paraíso está na terra. Nós vamos voltar para novos céus e nova terra, e vamos comer da árvore da vida, e vamos desfrutar do projeto original. Porque Deus nada mais Ele quer fazer do que levar o seu povo ao projeto original. Nós temos que entender isso. Eu sei que eu estou chovendo no molhado, falando algo que vocês já sabem, mas é uma palavra para nós termos uma expectativa hoje e uma expectativa vindoura, que os céus têm que se misturar com a terra, que é a vontade de Deus, que os céus desçam na terra e que a terra se misture com os céus. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós tínhamos que encher ele de porquês. Porquês? Porque o livro de Gênesis mostra o objetivo de cada coisa. Quando fala Deus criou os céus e a terra, e nós temos que perguntar: por que Deus criou os céus e a terra? Por que Deus criou o universo? E Deus criou o universo por causa da terra. Eu sei que o cientista não pode falar que é uma arrogância nossa, achar que só nós somos o povo privilegiado, só nós existe vida no universo, mas Deus, Ele ensina pela palavra que os céus, o universo foi criado por causa da terra. E a terra foi criada por causa do Éden, porque Deus colocou o Éden na terra. E o Éden foi criado com o objetivo de se colocar nele um jardim. E esse jardim foi criado para Deus fazer o melhor da sua criação, a primícia da sua criação, o homem e a mulher e a raça humana. E a raça humana foi colocada nesse jardim espiritual que estava nos céus e estava na terra, porque o Deus dos céus e da terra queria um relacionamento de andar no meio desse jardim, de estar no meio desse jardim, de trazer a sua presença para o meio desse jardim. Para Adão e Eva e para toda a raça humana, era o projeto de Deus desde o princípio. Gênesis 3:8 fala que Adão e Eva, quando comeram do fruto, se esconderam da presença de Deus, que passeava todos os dias, na viração do dia, naquele lugar. Deus andava naquele lugar. Eu não consigo conceber, a gente não dá para entender isso. Como seria, como foi Deus no jardim dos céus, na terra, tendo uma comunhão íntima com o homem. Nós fomos criados para um relacionamento íntimo satisfatório. É por isso que a gente busca em outro, busca, às vezes, querendo achar a esposa perfeita, o esposo perfeito, porque a gente busca um preenchimento do relacionamento satisfatório, que não existe nessa terra. Porque fomos criados para esse relacionamento, onde Deus desceu dos céus,
onde os céus desceram com Deus, onde o homem foi colocado nesse local que a gente não sabe se é céu ou terra, para essa intimidade, onde o homem andava com Deus, nesse jardim que Deus preparou. Eu quero falar, queridos, que nós fomos chamados para experimentar essa presença. Porque fala que o homem se escondeu da presença. Ele sabia que tinha um momento que a presença descia. Ele sabia quando Deus andava, quando Deus caminhava naquele lugar. Nós fomos chamados, se o projeto original é o projeto da igreja, é o projeto que Jesus está restaurando, nós fomos chamados para esse encontro com a presença. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre isso. Você, obreiro, nós somos aqui uma reunião de obreiros, de líderes. O nosso alvo tem que ser essa presença manifesta. Não só, eu quero falar primeiro, para nós entendermos a diferença da onisciência e da presença manifesta. A onisciência, no Salmo 39, versículo 7, o salmista fala: Senhor, para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? E ele começou a falar, dentro da revelação profética: se eu subir mais alto dos céus, o Senhor vai estar ali. Se eu pegar minha cama e descer no mais profundo do abismo, que ali é o Seol, o inferno, o Senhor vai estar ali também, no inferno. Se eu pegar as asas da alvorada e for morar lá nos confins dos mares, lá depois dos confins da terra, até ali a tua mão me seguirá e a tua destra me sustentará. Porque dentro desse salmo, nós não temos tempo para falar tantos outros textos, mas fala da onipresença de Deus. Um Deus que está no céu, que está no inferno, que está em qualquer confim da terra, que as trevas lhe são como a luz do dia, porque Ele está em todo lugar. E Adão sabia que Deus estava em todo lugar, mas tinha um momento onde Deus aparecia, a presença dele vinha e se manifestava e condensava naquele jardim. E Adão acompanhava aquela presença e caminhava com aquela presença, tirava as suas dúvidas com aquela presença, desfrutava daquela presença. Eu quero falar que existe a presença manifesta de Deus, onde a palavra do Senhor chama isso na antiga aliança de kabod. E o significado de kabod é glória. E glória, o kabod, palavra hebraica, é peso. É quando a presença de Deus que está em todo lugar, ela começa a se condensar num lugar só. E ela começa a trazer peso num lugar só. Ela começa a trazer uma visitação num lugar só. Quando a essência dessa natureza divina começa a aparecer num lugar só. E nós fomos chamados para viver o kabod. Nós somos chamados para sermos tomados pela glória. Nós fomos chamados não apenas para termos o entendimento da onipresença, mas para nós ansiarmos e vivemos e trabalharmos e nos relacionarmos desejando uma coisa só: a presença manifesta de Deus todos os dias, em todos os lugares. Eu quero falar para vocês que assim como isso eu creio que é o projeto original que vai ser restaurado no fim. Nós temos que viver já dentro dessa expectativa e dentro deste relacionamento, porque é isso que o Espírito Santo fala, que mesmo habitando em mim, Ele tem saudade de mim. Tiago 4,6 fala que o Espírito que habita em mim, Ele tem ciúmes e tem saudade de mim. Eu fico perguntando como é que o Espírito habita em mim e tem saudade de mim. Se Ele habita em mim, Ele tem ciúmes de mim, por quê? Porque Ele quer se revelar com mais peso de presença, com mais peso do kabod. Ele quer habitar em você. Ele quer se manifestar em você, se manifestar na igreja. Eu estava orando e falei: Deus, o Senhor me faz uma hora que Deus me deu essa mensagem. Falei: Jesus, como é que eu vou pregar esse negócio? O Maurício teve uma visão, e ele via, e veio me compartilhar agora, não falei nada para ele. Ele via uma carruagem com anjos, com carruagem dourada, toda trabalhada de ouro. E ele falou: não entendo, mas atrás dessa comitiva de anjos tem uma nuvem sendo carregada por essa comitiva. Falei: Maurício, o que Deus está falando é que a presença dEle é aquilo que Ele quer trazer, os anjos querem trazer, é aquilo que nós estamos
buscando, é aquilo que nós temos que desejar. Que é isso que vai trazer preenchimento, que vai trazer o amenizar das dores, que vai trazer o resultado da obra, que vai trazer a plena alegria, que vai trazer a satisfação que nós encontramos em nada. É esse relacionamento íntimo onde os céus vão se misturar com a terra, por causa da presença daquele que traz o Éden para a terra e leva a terra para o céu. Quando nós vemos que existe dentro dessa alguns nomes que se usa, os atributos de Deus também, fala sobre a transcendência de Deus e a iminência de Deus. Quando fala de iminência, é onde Deus se manifesta, é o Deus perto. Iminência é o Deus que aparece perto, que faz contato. Quando o povo saiu do Egito, primeira coisa que Deus falou para Moisés, depois que se revelou no Monte Sinai. Êxodo 25, versículo 7. Deus fala para Moisés assim, versículo 8, perdão. Vocês vão fazer para mim um santuário, para que eu habite no meio de vocês. Vocês vão fazer para mim um santuário. Êxodo 25, versículo 8. E Deus, ele fala, e você vai fazer, Moisés, tudo conforme aquilo que eu te revelei no monte. Conforme aquilo que eu te mostrei. O interessante da Bíblia aqui mostra mais de 12 capítulos, Deus trazendo detalhes por detalhes daquilo que ele queria que Moisés, todos os artesãos e todo o povo de Israel fizesse. Vocês vão fazer cada detalhe, vocês vão fazer só aquilo que eu mando, só aquilo que eu direciono, só aquilo que eu trago para vocês. Vocês não devem fazer qualquer outra coisa. E eu quero falar para vocês, que todos nós fomos chamados para trabalhar para o Senhor. Todos nós fomos chamados para uma função do Senhor. Efésios 2:10 fala que nós somos um poema de amor, feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus, quando foi fazer você, quando foi projetar você, primeiro ele projetou o teu trabalho, as tuas obras, a tua missão. Ninguém nasce sem propósito, ninguém nasce sem missão. Nós precisamos falar, Senhor, se eu tenho uma missão, eu quero cumprir essa missão. Mas fala que as obras que ele preparou para que andássemos nela, não para fazer o que eu quero, mas para eu andar em cima das obras que ele preparou antes de eu nascer, antes de eu ser gerado. Existe um projeto de Deus que eu preciso encontrar, existe um caminho que eu preciso encontrar, existe um serviço que eu preciso encontrar dentro das minhas características, da minha particularidade, dos meus dons. Eu preciso encontrar o que eu fui chamado para fazer, porque Deus já preparou esse caminho para eu andar nele. E o interessante da palavra é que, quando Moisés fez tudo conforme Deus lhe ordenara, Êxodo 40, depois de 12 capítulos de detalhes precisos do que era para ser feito. A palavra fala, Êxodo 40, versículo 16, e Moisés fez exatamente tudo o que Deus tinha revelado no monte. E a palavra do Senhor fala no versículo 34, Êxodo 40, que Moisés estava orando, e a glória de Deus desceu no tabernáculo. A nuvem da glória encheu aquele tabernáculo. Ninguém podia nem chegar perto, porque a nuvem encheu aquele lugar. Deus falou, vocês vão ver a minha manifestação visível, eu vou andar no meio de vocês. E a palavra relata que onde eles armavam o tabernáculo e a tenda, a nuvem entrava, a glória entrava. E quando a nuvem se levantava, eles caminhavam, e quando a nuvem descia, eles paravam. E nós vemos que Deus se manifestou de forma visível para eles e no meio deles. Por isso que eu quero assim que a gente saia desse lugar de só crer na onipresença e falar, eu quero ser um apaixonado por essa presença que o Senhor projetou para mim, que é fruto de um relacionamento de apaixonados. E eu quero falando de novo aqui sobre a transcendência e a iminência. A transcendência de Deus é quando Deus está acima, ultrapassa qualquer coisa que eu possa pensar, que eu possa imaginar.
Tem uma oração de Salomão também, quando estava fazendo tudo quanto Deus tinha mostrado, que era o templo de Salomão. Salomão faz uma oração, 1 Reis 8, 27. E ele ora assim: Senhor, a terra não pode te conter. O Senhor não cabe na terra. Porque os céus dos céus e a terra não pode te conter, Senhor. Muito mais a casa que eu levantei para o Senhor. Ele estava falando sobre a transcendência de Deus. Falou: Senhor, o Senhor é maior do que tudo. O Senhor está acima de tudo que foi criado, dos céus, da terra. Nada disso pode colocar o Senhor dentro, porque o Senhor é maior. Isaías 40, versículo 12, fala que Deus ele pegou na concha das suas mãos todas as águas dos rios, dos mares, e mediu na concha das mãos. Que ele pegou todo o universo criado e abriu a mão e mediu a palmo. Ele é maior do que o universo, ele é maior do que tudo. Não tem lugar onde pode conter, onde pode caber Deus. Salomão falava da transcendência de Deus que está acima, que ultrapassa qualquer coisa. E ele estava orando: Senhor, essa casa que eu levantei não é nada para o Senhor entrar nela. Mas fala ali em 2 Crônicas 7, versículo 1 e 2, quando Salomão acabou de orar e ofereceu sacrifícios diante de Deus, fogo desceu dos céus, e a glória de Deus encheu aquele templo, a nuvem tomou aquele lugar, ninguém podia entrar, ninguém podia ficar em pé, porque havia uma presença palpável, havia um cabote, havia uma nuvem densa condensada, onde duas matérias não ocupam o mesmo lugar no espaço, porque Deus desceu ali. Deus desceu ali, a iminência de Deus, um Deus que está tão longe na transcendência, um Deus que está tão perto na revelação da sua iminência. Um Deus que está em todo lugar na sua transcendência, que nós não conseguimos explicar. Mas um Deus que está perto e que quer se manifestar, que quer trazer a nuvem da presença do cabote sobre a tua vida. Na tua boca tem que ter peso de cabote, no teu coração tem que ter peso de cabote. E eu quero, falar quando a transcendência mistura com a eminência, Isaías 57, versículo 15, que diz assim: porque assim diz o alto e sublime, aquele que habita na eternidade, que tem nome de santo. E Deus fala: eu habito num alto e santo lugar, mas também habito com o abatido e com o coração quebrantado. Eu também habito para vivificar os abatidos e para vivificar os de coração quebrantados. Então ele fala primeiro assim, ele fala dele mesmo, o Senhor falando: eu sou alto, eu sou sublime, meu nome é santo, é alto, é incomparável, está acima de qualquer comparação, não tem adjetivo, não tem nada para nós entendermos. Deus é incomparável na sua moralidade, é incomparável nos seus atributos. Nós só sabemos do Senhor aquilo que Ele se revela para nós. Ainda tudo que sabemos é uma fração pequena, microscópica, daquilo que Ele é, porque Ele é o alto, o sublime, o santo, o separado, o totalmente outro, é um totalmente, outro ser, um outro ser maravilhoso, que não tem explicação da terra, aquele que transcende a razão, a natureza, porque é um ser totalmente lindo, santo, alto e sublime. A transcendência de Deus. Mas ele fala que ele habita nesse alto e sublime trono. Ele habita nessa eternidade. Mas ele habita também a iminência com aqueles que têm um coração quebrantado, um coração contrito. Eu quero falar de um Deus que tão grande e quer se revelar para a gente tão pequena.
Um Deus tão santo, que quer se revelar para pessoas tão pecadoras. Mas quando ele fala da característica desse povo que ele quer habitar, porque Deus ele quer presença manifesta, Deus ele quer presença que vai trazer o cabode, o peso da nuvem, da glória. Ele fala que a característica desse povo é um povo quebrado, esmagado. É um povo que diante dele tem um coração quebrantado. É um povo que aqui por dentro é o coração. O Senhor fala assim, eu habito com aqueles que têm coração quebrantado. Eu habito com aqueles que me desejam, e quando eu chego eu quebro, porque eu tenho peso. E quando eu começo a quebrar, eles deixam eu quebrar. E eu vou quebrando, e vou descendo. E eles deixam eu quebrar, e eu vou descendo. E eles deixam eu quebrar, e eu vou esmagando eles. E eles deixam eu quebrar. E eu habito nesse coração. Eu habito nesses que se humilha. Porque ninguém pode ser alto diante de mim. Ninguém pode ser altivo diante de mim. Ninguém pode guardar maldade diante de mim. Ninguém pode ter motivações escusas, intenções más. Ninguém pode ter soberba diante de mim. Eu sou o único alto. E quando a minha presença vem, eu começo a quebrar. E Deus está procurando um povo que vai ser quebrado, que vai permitir com que o cabode te quebre, com que a glória te quebre. Ele quer te esmagar com a glória. É uma glória que te esmaga e não te mata. Porque Ele falou, se eu te matar, eu vou vivificar. Eu vou trazer avivamento. Eu vou trazer vivificação. Eu vou derramar vida com aqueles que eu quebrar. E Deus está procurando pessoas para quebrar. A presença quer quebrar. O cabode quer quebrar. Quebrar a nossa prepotência, a nossa arrogância, nosso desejo de controle, a nossa maldade, a nossa indiferença. Ele quer quebrar. Ele te toca, se você deixa, ele aperta um pouco mais. Se você deixa, ele aperta um pouco mais. Se você deixa, ele vai te matar. Para colocar a vida dele em você. A natureza de Adão vai ser esmagada. E a natureza de Cristo vai aparecer. Porque ele habita no alto e sublime trono. Mas habita com aqueles que são quebrados e esmagados pela sua presença. Pelo seu cabode. O cabode de Deus está aqui. E Ele está chamando obreiros para desejarem esse lugar e para permitir isso. Se isso é o projeto original, se isso é o projeto final, se isso é a oração principal, se isso é o desejo do coração de Deus, se a terra geme por misturar essa presença carnal com a presença santa, a terra com o céu, eu tenho que gemer por isso. Você tem que gemer por isso. Pela presença de Deus. Pela presença de Deus. A transcendência encontra a iminência. O Deus incomparável encontra gente que precisa ser esmagada. Deus, Ele procura isso, queridos. Eu quero falar de algo que o Espírito Santo falou comigo. Em Gênesis capítulo 2. Diz a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Quando Deus acabou os céus e a terra. Quando Deus ele fez os céus e a terra e todos os seus exércitos. Na mente dele já tinha os anjos, já tinha o exército da humanidade. Quando ele fez tudo. Diz a palavra em Gênesis 2, versículo 2, que Deus descansou. E era o 7º dia. E Deus abençoou o 7º dia. E Deus santificou o 7º dia, o dia do descanso. Mas a pergunta que eu faço para você: Deus se cansa? Deus se cansa para descansar? Por que Deus falou que Ele descansou? Porque Ele escolheu um dia para descansar. Deus se cansa. Isaías 40, 28 fala assim, ó: nunca ouviste, não sabes, que o eterno Deus, o Senhor,
o Criador dos céus e da terra e dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga. Então, se Deus descansou, Ele não descansou porque estava cansado. Porque a palavra fala que o Criador dos céus e da terra não se cansa, Isaías 40, 28, e nem se fatiga. Então Deus parou de trabalhar para ensinar para nós que temos que parar de trabalhar. Ele parou um dia de trabalhar. Deve ser isso o entendimento. Aí Jesus, quando veio, Hebreus 1, 3, fala que Jesus era a expressão exata do coração do Pai, da vontade do Pai. Jesus começou o seu ministério, sabe o que ele fazia? Trabalhava de segunda a segunda. E ele trabalhava mais ainda, sabe aonde? No sábado. João 5,17, quando ele foi confrontado, porque ele curava muito no sábado, porque ele pregava muito no sábado, porque ele caminhava muito no sábado, porque ele colhia espiga no sábado. Jesus, ele chega e fala para os religiosos: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Daí diz lá em João 5,18 que todo mundo queria matá-lo, porque ele se fazia igual a Deus e não guardava o sábado. Então, um outro entendimento. Se Jesus era a expressa vontade do Pai, então Jesus não estava falando que o Pai para de trabalhar, para descansar. Ok? O Pai nem fica cansado e nem para de trabalhar. Graças a Deus que o Pai não para de trabalhar. Fala que não cansa, não dorme, nem tosqueneja. O guarda de Israel, aquele que te guarda. Ele te guarda de todo mal, ele guarda a tua alma, e ele não dorme, não tosqueneja. Louvado seja o nome do Senhor. E ele trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Então qual é o significado que Deus descansou, gente? O significado no hebraico é que Deus repousou. Deus fez tudo. Primeiro dia, segundo dia, pode ser primeiro milênio, segundo milênio, primeira etapa, segunda etapa, não sabemos se foi dia, se foi etapas, mas Ele fez tudo em 6 dias. E quando Ele fez tudo, os céus, a terra, os exércitos dos céus e tudo que Ele quis fazer, quando Ele fez a vontade dEle, Ele deitou sobre aquilo que Ele fez. Ele desceu sobre aquilo que Ele fez. O significado não é que Deus descansou, Deus repousou. Deus se jogou sobre aquilo que Ele fez. Trazendo de novo o significado de Moisés. Quando Moisés fez o que Deus mandou ele fazer, Deus deitou sobre o tabernáculo. Deus desceu sobre eles e no meio deles. Quando Deus fez aquilo que Ele queria fazer, Ele deitou sobre o que Ele fez. Ele curtiu o que Ele fez. Ele se deleitou sobre o que Ele fez. Para que serve isso para a reunião de obreiro? Que eu não estou nem vendo o relógio. Jesus de misericórdia. Vamos encerrar já. Você precisa fazer o que é para ser feito. Fazer aquilo que Ele fala para você fazer e somente isso. E desejar o que Ele deseja. Que Ele deite sobre você. Que Ele repouse sobre você. Você vai encontrar sentido à tua existência. Vai encontrar significado para servir. Deus não quer que a gente faça coisas bem feitas. Deus não quer espetáculos. Deus não quer só... Assim, a palavra fala para fazer com arte, para fazer com ordem, para fazer com decência, para fazer com beleza. Sim. Mas não é isso que está no coração de Deus, as coisas externas. No coração de Deus está adoradores. E o adorador é aquele que é o caçador da sua presença. Aquele que adora o que está vendo, e quando ele vê, ele adora, e quando ele encontra, ele adora, e ele declara o que está vendo, e ele busca o que está vendo, e ele entra nesse lugar de ver e de buscar o que está vendo, e Deus está procurando adoradores em espírito, em verdade, em sinceridade, porque é isso que Ele quer caçadores da sua presença. Deus não quer trabalhadores, operários, Ele quer adoradores, porque são os caçadores da sua presença. Deus tem nesses dias uma presença para manifestar sobre o seu povo, sobre a sua casa.
Jesus, em João 14, 21, para nós encerrarmos, ele fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Aquele que faz o que eu mando fazer, esse me ama. Faz de coração, em espírito e verdade. Não é com intenção errada, com motivação errada. Faz de coração, espírito e verdade. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E ele fala: e eu o amarei e me manifestarei a ele. Deus procura casa para manifestar a sua presença. E ele escolheu você. Ele escolheu você como uma casa para manifestar a presença. A palavra do Senhor, quando fala no final a restauração de todas as coisas, Apocalipse 21, eu vi novos céus e nova terra, tudo misturado. Aleluia. Aleluia. Tudo vai estar junto, céu e terra. Daí fala, eu também vi, versículo 2, a nova Jerusalém descendo dos céus para a terra, misturando tudo. Ataviada como uma noiva que está preparada para o noivo. E no versículo 3, o propósito final de tudo. Uma voz do trono exclama de alegria, dizendo, uma voz do trono dá um som de trombeta dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará no meio deles. Deus será o seu Deus. E Deus estará com eles. Deus está falando, eu vou voltar a fazer o que eu fazia no Éden. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia no Éden. Eu vou caminhar no meio desse povo. Eu vou estar no meio desse povo. Eu vou habitar no meio desse povo. O que eu mandei Moisés fazer, o que eu mandei Elias fazer, que eu desci com fogo. O que eu mandei ali, a igreja apostólica fazer, que eu desci com fogo. O que eu mandei Pedro fazer, que eu desci com a minha glória sobre ele. O que eu mandei o meu povo fazer, que eu desci sobre eles inúmeras e inúmeras vezes. Eu vou descer na minha plenitude, misturando o céu com terra, e eu vou habitar, tabernacular, para sempre com o meu povo. Porque o projeto original vai ser restaurado plenamente, nesse novo céus e nova terra. E eu tenho que desejar orar para que a presença venha. Eu tenho que desejar aconselhar para que a presença venha. Eu tenho que interceder mais do que servir, para que a presença venha. Eu tenho que ser sincero com Deus, para que a presença venha. Eu tenho que deixar Ele quebrar minha vida, me esmagar, para matar o Adão que está em mim, para que a presença venha. Eu tenho que pregar ouvindo o que Ele fala, para que a presença venha. Faz 40 minutos que Ele me deu essa mensagem, mas eu sei que é dEle. E eu quero falar para você, a presença dEle é tudo que você tem que buscar. É tudo que eu tenho que buscar. Essa igreja é a igreja mais bonita de Maringá. E vai ser a igreja mais gloriosa dessa cidade. Porque nós vamos fazer aquilo que é bonito ser tomado pela glória de Deus. A glória de Deus, o cabote de Deus vai descer aqui. E Deus vai mostrar aquilo que é o projeto original. E nós vamos sair incendiando, porque nós somos a casa da manifestação, a casa do cabote, a casa da autoridade, a casa da presença. Se coloque em pé, queridos, em nome de Jesus. Pastor Cris, não olhei o relógio. Nós vamos fazer, vamos fazer grupinho de 5 pessoas. E você vai orar para que cada um seja incendiado por uma paixão pela presença. Eu não sei como que é esse grupo. É 5 pessoas, sem impor as mãos, viu gente? Sem impor as mãos, com a máscara. E os 4 vão orar por um e falar, Senhor, queima esse coração com desejo pela Tua presença. E vai fazer isso com cada um. Nós vamos pedir para o Senhor. Deus falou que vai marcar pessoas aqui hoje. Os caçadores da presença. Cadê os caçadores da presença aí? Divide grupo de 5 rapidamente, gente. Você vai orar por aquele que está no meio, ou do lado, não sei como, sem impor as mãos, com a máscara. E você vai declarar, Deus, um coração
para ser quebrado pela tua presença, um coração para ser quebrantado pela tua presença, um coração para ser a casa da tua presença, aqui sobre o meu irmão, no nome de Jesus, no nome de Jesus.